Se você tem alguma dúvida ou sugestão para o programa, manda um direct para a gente lá no Instagram, @Dicas do Enem na TV, tudo junto. Nossa equipe de professores está aqui justamente para te ouvir e melhorar ainda mais as nossas dicas do Enem. E a gente segue com a última parte da aula de hoje. Quem volta é Jefter Porto, com História do Brasil. Então, pessoal, retornamos, né? Vamos finalizando, nos encaminhando para o fim, né, da nossa discussão sobre as primeiras constituições do Brasil. Vamos discutir mais uma, né, a quarta do nosso programa de hoje, para a gente se encaminhar já para as questões, ver como esse tema é abordado em algumas questões do Enem. A última Constituição que nós vamos discutir hoje é a de 37, também durante o governo Vargas, mas agora durante o Estado Novo, a ditadura varguista. Muita gente esquece, né, mas Vargas foi um ditador. Foi um ditador ali que durante 8 anos, de 37 a 45, vai implementar e aparelhar o Estado brasileiro de diversas formas, inclusive perseguindo opositores, condenando a cadeia. Muita gente vai morrer, muita gente vai ser censurada. E é por conta da imagem, né, e da forma como Vargas conseguiu veicular sua imagem, a gente esquece isso muitas vezes. Mas ele foi um ditador e que durante 8 anos esteve nesse aparelhamento do Estado. O que é que acontece? Durante o segundo governo Vargas, principalmente durante aquela fase lá constitucional que eu falei a vocês no último bloco, havia uma disputa política entre dois grandes grupos, muito ligados ao que estava acontecendo na Europa nesse período. A Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista, liderada por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração socialista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. O Vargas, ele, mesmo o Brasil estando com uma Constituição, né, e tudo mais, sendo um período constitucional, como eu falei, o Vargas mantinha um caráter autoritário. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar de sua afeição e de sua ligação com os regimes fascistas europeus para se aproximar da Ação Integralista Brasileira. O que é que acontece? Essa aproximação vai fazer com que a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração socialista, fosse colocada na ilegalidade. Então, em 35, eles fazem o chamado Levante Comunista de 35. Isso vai servir como ferramenta política para Vargas. Apesar de não ter dado em nada, um levante que não teve um grande impacto político, teve, na verdade, político teve, né? Mas, assim, um grande impacto administrativo ali, de alterar a ordem, de ser uma grande manifestação, não. Na realidade, não chegou nem a acontecer de fato, porque foi descoberto antes pelas forças policiais e foi debelado. O ponto é, esse movimento vai servir como uma ferramenta política para Vargas, porque ele vai usar esse medo do comunismo como ferramenta para dar o golpe do Estado Novo. Em 1937, vai se noticiar na Voz do Brasil, em vários jornais, noticiar, é descoberto o plano comunista de tomar o poder no Brasil. Eita, a galera fica doida, meu Deus, o que é que está acontecendo? Plano Cohen. Segundo o Plano Cohen, um espião judeu e comunista de origem soviética queria arquitetar a tomada do poder no Brasil, destruindo bancos, destruindo repartições públicas, tocando fogo em igreja, invadindo escolas, desrespeitando os lares. Tudo isso estava no Plano Cohen. Perceba, comunista, judeu, soviético. A inspiração e a ligação de Vargas com os governos fascistas europeus fazia com que esses fossem os 3 grandes inimigos, judeus, lembra de Hitler na Alemanha, soviéticos, mesmo contexto de disputa, né, entre os regimes fascistas e o socialismo soviético, e também a ligação com o comunismo. Beleza. Esse Plano Cohen, então, é lido na rádio para a população brasileira. Vargas vai ser o primeiro presidente que vai falar amplamente com a população através de um meio de comunicação em massas, que é o rádio. O Plano Cohen é lido. A galera fica doida. Meu Deus, o que é que vai acontecer no meu país? Vão tomar o país, vão queimar as igrejas. O Plano Cohen é lido e Vargas diz o seguinte: quando as ordens democráticas ameaçam fragilizar o país, é sinal que a democracia não serve mais. Ele diz basicamente isso. O que é que a gente faz? Dá um golpe. E em 10 de novembro de 37, ele fala lá no rádio, né, em público para o povo, eu estou dando um golpe, e essa é a Constituição do novo governo, a Constituição do Estado Novo. Só que perceba, a Constituição do Estado Novo havia sido escrita por Francisco Campos meses antes da descoberta da Carta, da descoberta do Plano Cohen. Você já fica meio cabreiro, né, gente? Porque ele fez uma nova Constituição autoritária antes do Plano Cohen ser descoberto. Anos depois, foi-se descoberto que o plano era falso e foi elaborado por Olímpio Mourão Filho, um militar integralista e que era participante ali do governo Vargas. Ele elaborou essa carta falsa e entregou ao Exército como uma descoberta para justamente propiciar que Vargas usasse esse medo do comunismo para legitimar o seu golpe de Estado. Perceba como as coisas parecem que não mudam, né? Questões do passado que ainda permanecem fortes no presente. E aí Vargas dá o golpe do Estado Novo e
com esse golpe, ele vai tentar modificar aquela estrutura que havia durante o seu período constitucional. E aí ele suspende a Constituição de 34 e já outorga, de forma autoritária, a Constituição de 37. O primeiro ponto, hipertrofia do poder executivo. Legislativo fechado e o judiciário controlado. Agora nós vamos ter a figura de Vargas. Um detalhe, para vocês terem ideia, é que em 38 a gente vai ter a chamada cerimônia da queima das bandeiras. Sabe o que é que Vargas vai fazer? Ele vai convocar uma cerimônia no dia da independência e queimar a bandeira de todos os estados do Brasil. Todos. E manter sua bandeira do Brasil. Porque ele dizia, a gente só é um país. Não é para ter essas elites locais, não é para ter essa autonomia local. Quem é o comandante, quem é o chefe? Eu, Vargas. Então era uma forma dele centralizar o poder e personalizar o poder na figura dele. Imagina, ele queimou a bandeira de todos os estados e hasteou a bandeira do Brasil. Justamente nesse intuito de mostrar o poder centralizado na sua figura. Supressão dos partidos políticos, agora o partido político não vai ter liberdade mais. Supressão da liberdade de imprensa, é tanto que a gente vai ter muita censura, sobretudo ligada ao DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939. Vai censurar música, obras de teatro, cinema, jornais, programas de rádio, tudo. Inclusive tem até um samba famoso, né, que é o samba O Bonde do São Januário, que vai ser censurado. O samba, originalmente, de Ataúfo Alves e Wilson Batista, criticava o operário, chamava o operário de otário. Vargas censura e diz, muda essa letra. E aí o samba passa a se chamar Bonde do São Januário e diz o seguinte, o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Na música anterior ele chamava o operário de sócio-otário. Então você vê que o Vargas usa a censura e que estava institucionalizada pela Constituição de 37 ao seu favor. Eleição indireta para presidente vai ser ali feita pelos pares, né, pelos deputados, e aí o Vargas vai permanecer no poder por 8 anos, depois essa eleição não vai se haver mais, né, ele vai ficar no poder de forma indefinida. Inclusive, para vocês terem ideia, o intento golpista de Vargas era tão claro que tem até uma música da época, de 37, que dizia o seguinte, a menina presidência vai rifar seu coração. E ela dizia assim, quem será, né, quem será o presidente? Tinha dois candidatos, né, Armando Salles e Oswaldo Aranha, o seu Manduca e o seu Vavá. E na música diz, será o seu Manduca ou será o seu Vavá? Mas no final, quem vai ficar é o seu GG, o Getúlio Vargas. Ou seja, a própria população sabia que o Vargas estava arquitetando esse golpe. E, por fim, a limitação do poder e da independência dos poderes legislativo e judiciário, que agora estavam submetidos ao controle do poder executivo, que aparelhava todos eles. Então, são essas as 4 constituições do início ali do nosso país, do Império e as 3 primeiras da República. Agora, vamos ver como esses temas são abordados no Enem. Primeira questão do Enem de 2004 e que vai trabalhar a Constituição de 1824. Diz assim, Constituição de 1824, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política. Perceba, grande ponto que o Enem gosta de cobrar sobre a Constituição do Império, o poder moderador. Ela é a mais longeva da nossa história, essa Constituição. Vai durar de 1824 até 1889, quando a gente tem a consolidação da República, né? Então, é um período muito grande. E o poder moderador vai ser um ponto de discussão e um ponto de muitas críticas da oposição, principalmente dos ligados às ideias iluministas e tudo mais. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, ou seja, quem tem o poder moderador? O imperador. Para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo as câmaras dos deputados em que o exigia a salvação do Estado. Muito bonito, né, como está escrito, mas o que é que você está dizendo? O imperador ocupa o poder moderador, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode dissolver a Câmara dos Deputados em que exigia a salvação do Estado. O que é que exigia a salvação do Estado? O que ele considerasse que exigia. Ele vai dissolver, por exemplo, na Constituinte de 1823. Então, isso acabava ficando ao gosto do imperador, né? Ele podia fazer, basicamente, da forma como ele achasse melhor. E aí, embaixo, a gente tem um trecho de um texto do Frei Caneca, que já é um religioso que vai participar da Revolução Pernambucana, da Confederação do Equador, que vai ficar preso aqui em Campina Grande, né? Lá no Museu do Telégrafo, ele vai ficar alguns dias preso ali. E que ele vai, justamente, muito influenciado pelas ideias liberais, iluministas. Ele tem um jornal chamado Tipes Pernambucano, que era justamente essa ideia de liberdade e divulgava essas ideias iluministas e tudo mais. Ele vai justamente se opor a esse poder moderador. E ele diz o seguinte, o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos.
Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Por que ele diz isso? Porque o Senado era indicado pelo imperador e o Senado era vitalício. Então, os senadores eram ligados aos interesses do imperador. Então, ele diz, ele pode dissolver a Câmara dos Deputados e só quem vai ter autonomia ali vão ser os senadores, que são ligados ao próprio imperador. Então, vai ficar ele com os amigos dele, né, decidindo as decisões da nação. E é isso que o Frei Caneca discute. Então, perceba, mesmo se a gente não tivesse entendido nada do que o Frei Caneca está dizendo aí, só sabendo quem é a figura dele, um cara influenciado pelo iluminismo, que lutou pela liberdade, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, a gente já tem uma noção do que ele vai abordar. Vamos lá para o comando. Para Frei Caneca, o poder... Ou seja, ele quer saber, segundo o Frei Caneca. Aquele primeiro texto ali era só para nos dá uma base do que era o poder moderador, mas ele quer saber a reflexão do Frei Caneca. O poder moderador definido pela Constituição otorgada pelo imperador em 1824 era, letra A, adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. Depois da vírgula está certo, os senadores eram escolhidos pelo imperador, mas não era adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional. Então, essa alternativa já está errada. Tanto que ele diz que isso é uma chave de opressão, né? A chave mestra da opressão é o poder moderador. B, eficaz e responsável pela liberdade dos povos. Numa questão de Enem, você não precisa nem perder tempo com isso. Por quê? No texto dele, ele diz, o garrote mais forte da liberdade dos povos. Chave mestra da opressão e o garrote mais forte da liberdade do povo. O que é o garrote? O que segura, o que prende. Ou seja, não permite que haja liberdade. A gente já elimina a letra B. Letra C, arbitrário, porque permitiu ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. É justamente isso que ele fala no texto, que ele pode dissolver a Câmara dos Deputados e mantém os apaniguados do imperador, né? Mantém o Senado. Então, a alternativa correta, letra C. A D diz neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. Muito pelo contrário, era um poder muito forte que controlava e aparelhava o legislativo e o judiciário. E a letra E diz capaz de responder às exigências políticas da nação. Não, ele fala justamente do oposto. Afinal, ainda diz, pois suprir as deficiências da representação política. Na verdade, não, porque se ele tem esse poder de fechar a Câmara dos Deputados, se ele tem esse poder de controlar o Legislativo e o Judiciário, então ele não vai suprir as deficiências de representação política, porque vai ter só um cara, um imperador, trabalhando nesses vários âmbitos da administração pública. Tranquilo, alternativa correta, letra C. Outra questão do Enem, essa mais recente, 2009. Essa aqui é bem interessante, porque ela trata da questão do eleitor, da cidadania, do voto. Diz assim, a definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Beleza. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, ou seja, já coloca a questão das mulheres, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Qual a principal diferença entre esses dois artigos? O 70 e o 180. Um da Constituição de 1891, outro da de 1934. Porque no da de 1934 temos a participação feminina. Ponto-chave. Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que, letra A Constituição de 34 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. Muita gente iria nessa. Está errada? Não. Mas qual é o erro dessa alternativa? Qual é o erro, na verdade, o que é que ela não se encaixa no que o comando está pedindo? Porque o comando diz, no que diz respeito ao gênero. Aqui ela está falando da idade. Beleza, avançou, reduziu a idade mínima, mas o comando está pedindo isso? Não. Então está errada. Em si, por si, se a gente ler só essa alternativa isolada, ela não estaria errada. Mas ela não responde o que o comando pede. Seria o distrator. Letra B. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres. Não. Tanto que na de 34, ele deixa bem expresso. Eleitores brasileiros de um e de outro sexo. C. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Não. Analfabetos não eram. E na primeira, de 1891, mulheres também não eram. Mendigos, membros de associação religiosa, soldados e tudo mais. D. O texto da carta de 1891 já permitiu o voto feminino. Falso.
A gente viu que isso é só na de 34. Só sobrou para a gente a letra E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Perfeito. A questão quer saber sobre o gênero dos eleitores. Essa responde perfeitamente o que era o eleitor na primeira Constituição republicana. Tranquilo, pessoal? Final do Dicas do Enem de hoje. A gente agradece a GFT Porto por esse conteúdo atualíssimo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Amanhã tem mais aula aqui na Rede ITA e no YouTube, na nossa Maratona dos Sábados. Valeu, galera, e a gente se encontra amanhã.